Olá, eu sou Ana Carolina da Rosa Nunes, curso Pedagogia no Uniaself, tutora Kátia Silene Pereira. Apresentação: acadêmica Ana Carolina da Rosa Nunes, como já havia dito inicialmente. Disciplina: Estágio curricular obrigatório 1, Educação Infantil. Área de concentração: Pedagogia. Tema: Números e suas quantidades. Este paper de estágio descreve as vivências das duas etapas de estágio da educação infantil. O estágio foi desenvolvido com uma turma de crianças com a faixa etária entre 13 e 4 anos, trabalhando o projeto Números e suas quantidades, focalizando os numerais de 0 a 10. O estágio é o primeiro contato que os estudantes têm com o mercado de trabalho dentro da área desejada. Sendo assim, esse processo faz com que o aluno se desenvolva praticando sua possível futura rotina. A educação infantil é um desafio para nós estagiários, por parecer ser fácil de lidar, mas na realidade não é, pois temos que conquistar a atenção, despertar o interesse e a curiosidade e sermos lúdicos. Objetivos: observar, conhecer, compreender, comparar, separar, reunir, consultar, conferir. O maior objetivo desse projeto era de ensinar de forma descontraída e lúdica, para que as crianças conseguissem aprender sem perder o interesse no conteúdo. Isso é de vital importância, em vista que uma criança acaba perdendo o interesse muito rapidamente se tratando de conteúdos menos participativos. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as experiências vividas durante as duas fases do estágio: a observação, que possui como finalidade ser um primeiro contato entre estudante de pedagogia e os alunos, e a regência, que será o momento em que o estudante realmente irá aplicar os conteúdos para a turma e assim pôr em prática tudo o que aprendeu ao longo do seu curso. Fundamentação teórica. Foi trabalhado o projeto Números e suas quantidades, numerais de 0 a 10, com a turma de maternal 2. Foram elaboradas atividades lúdicas e descontraídas, para as crianças se sentirem estimuladas a participar ativamente, tornando assim as atividades muito mais qualitativas do que quantitativas. Observou-se que o lúdico tem fundamental importância no desenvolvimento das crianças, principalmente na educação infantil, fazendo com que o ensino seja leve e construtivo. A ideia de um ensino despertado pelo interesse do aluno acabou transformando o sentido do que se entende por material pedagógico e a cada estudante, independentemente de sua idade, passou a ser um desafio à competência do professor. Seu interesse passou a ser a força que comanda o processo da aprendizagem, suas experiências e descobertas o motor de seu progresso e o professor um gerador de situações estimuladoras e eficazes. É nesse contexto que o jogo ganha um espaço como uma ferramenta ideal da aprendizagem na medida em que propõe o estímulo e interesse do aluno. Antunes, 1998, página 36. Os números estão presentes no cotidiano das crianças em situações corriqueiras e que, em sua maior parte, passam despercebidos como em brincadeiras, jogos, cantigas ou até mesmo ao contar quantos colegas estão presentes em aula. Trabalhar este projeto é importante para as crianças, pois é a partir do ensino da matemática fundamental que eles vão aprender a questionar, quantificar e desenvolver o raciocínio quantitativo durante suas vidas. Metodologia. O estágio foi desenvolvido na turma de maternal 2. Ao total, foram 5 atividades do projeto Os Números, realizadas em sala de aula. A primeira atividade da semana foi a apresentação e reconhecimento dos números. De modo geral, os educandos se adaptaram muito bem às propostas
de aula apresentadas e aplicadas. Entre todas as atividades que foram aplicadas, eles elegeram 2 favoritas: a atividade do sorvete, a qual eles identificavam os numerais e quantificaram o número de bolas para cada casca de sorvete. Já a outra atividade, que eles também se mostraram bem empolgados para realizar, foi a da apresentação dos números através de folhas e cantigas, exercitando o lúdico e o brincar, pois através de brincadeiras fizemos juntos a contagem dos números e usamos os brinquedos variados da sala de aula como objeto quantificador. Observação escolar. A primeira semana do estágio foi a fase da observação, a semana mais agitada, pois as crianças tinham uma pessoa diferente em sala. Nos 3 primeiros dias de observação, os educandos se mostraram um pouco manhosos, desobedientes e empolgados. Eles estavam muito, muito eufóricos. Tudo que eles faziam, eles queriam mostrar para a estagiária, no caso eu, que estava visitando eles. Tudo que eles queriam era mostrar para a estagiária. Já nos últimos 2 dias, eles já estavam mais familiarizados comigo, já não estavam tão eufóricos quanto nos primeiros dias. Mas aí o estágio estava chegando ao fim nessa fase da observação. O estágio foi realizado na escola Recanto Mimoso. As crianças dessa escola são crianças a partir dos 4 meses de vida a 5 anos e 9 meses de idade. Roteiro de entrevista plano de aula. O plano de aula. No primeiro dia, introdução do projeto Números através da musicalização. No segundo dia, realização da atividade Mosaico dos Números. No terceiro dia, atividade de ligar os números às quantidades, para trabalhar o raciocínio lógico. No quarto dia, atividade de centopeia dos dedinhos, onde eles quantificariam e identificariam os numerais. Dia 5. Atividade do sorvete. Elaborar um cartaz com os números e suas quantidades. Ali eles trabalhariam os números e a identificação das suas quantidades. O plano de aula foi pensado para desenvolver o pensamento lógico das crianças, estimulando a associação das formas dos números e seus valores através de atividades estimulantes. Dessa forma, as crianças foram capazes de aprender os numerais de 0 a 10 de forma descontraída e efetiva, em apenas 5 dias. Um roteiro de entrevista. O roteiro de entrevista foi criado para conhecer mais sobre a profissional entrevistada, que foi a prof titular da turma maternal 2, Juliana Ortiz. Ter mais detalhes em relação à escola em que foi exercido o estágio e questionar sobre os projetos trabalhados durante o ano escolar. Vivência de estágio. Na turma que eu realizei estágio, haviam 2 crianças que tinham espectro autista. Uma das coisas muito interessantes que aconteceram foi que eu pude observar o quanto os coleguinhas, amigos destes 2 alunos são extremamente participativos e parceiros em relação às atividades e às brincadeiras durante a aula, para auxiliar os 2 colegas que têm um pouco mais de dificuldade em entender as coisas. Eu achei muito, mas muito bacana. Infelizmente, os 2 educandos não participaram muito das aulas, pois eles faltaram muito durante as semanas que eu apliquei regência.
Mas nos dias que eles foram, foi muito legal e de viver toda essa atenção que as crianças tinham com eles, assim, todo esse carinho. Durante a semana da regência, os alunos se mostraram calmos e bastante afetuosos. Enquanto eu aplicava as atividades em sala, a professora titular me dava um suporte, né? Me auxiliava em qualquer situação que eu precisasse de auxílio. Em relação ao desenvolvimento das atividades com as crianças, foi muito positivo, pois eles entendiam muito rápido e a cada dia que passava eles mostravam mais interesse pelas atividades propostas. Das atividades que as crianças mais gostaram de fazer e que eu gostei também de aplicar foi a primeira atividade, onde nós cantávamos a música de reconhecimento dos números, apresentava os números para eles através de folhas de A4, deixava eles ter contato, pegar a folha, e nós todos contávamos juntos os números. Nessa primeira atividade também, nós pegamos os brinquedos da sala e usamos de maneira que nós podíamos contar os números e deixar os números, né, que de forma abstrata, nós transformávamos os números em concreto, através de algo concreto, através dos brinquedos em sala. Então, isso foi muito legal, assim, dava para ver no rosto deles a felicidade deles conseguirem identificar os números, que um brinquedo era o número 1, 2 brinquedos eram o número 2, e toda a turma participou, adorou. Quem não estava entendendo muito bem, eu expliquei, nós retomávamos todos juntos novamente, e foi muito legal. Esta pessoa aqui sou eu. Eu trouxe uma fotinho minha para que vocês possam saber quem sou e como sou, né? Aqui estão as referências, um site utilizado como pesquisa e o livro utilizado como pesquisa, que me deu muita base para fazer o paper e socialização, projeto, e, enfim, me deu base para fazer todo o trabalho. Essa frase, eu me identifiquei muito com ela, que é da Maria Montessori, e eu me identifico muito com ela porque eu vou ler agora para vocês. A prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança. Novamente vou ler. A prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança. Me identifico muito com essa frase, porque sim, a prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança, é saber que a criança está feliz com a nossa aula, que ela entendeu, que o que a gente passou teve um efeito positivo na educação, na construção dela. Isso é muito importante e essa frase me representa. No estágio me representou muito, porque as crianças chegavam para mim e falavam: prof, adorei a atividade que tu me deu, e ficavam contando, repetindo os números, e isso traz muita felicidade pra gente saber que tu conseguiu deixar algo que acrescentasse na vida daquela pessoa, na construção, positivamente. Isso é extremamente gratificante. Então, a prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança. Maria Montessori. Fim.